Olá, tudo bem? Que maravilha ter você mais uma vez conectado para o resumo da lição. Eips, deixa eu te dizer, chegamos ao final de mais um trimestre, de mais um guia da lição. E quero te dizer, olha, providencie o seu próximo guia de estudo. Eu já tenho o meu aqui, tanto em espanhol como também em português, para estudar na próxima semana, no próximo trimestre, mais um tema especial. Nesse próximo trimestre, terceiro trimestre de 2022, provados pelo fogo. Com material, guia de estudo e Bíblia, teremos oportunidade de sermos mais felizes ao aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e que Ele faça de você e de sua família mensageiro de esperança através do estudo da palavra de Deus. Agora vamos ao resumo da lição desta semana, 13º tema desse segundo trimestre de 2022. Essa última sessão do livro de Gênesis nos leva ao final do período patriarcal, com a morte de Jacó e José. Todo o clã de Jacó estava exilado no Egito. As últimas palavras do livro são num caixão no Egito. A história da salvação parecia não ter um final feliz. No entanto, queridos, essa é a parte do livro que mais sugere esperança. O perfil de Israel como o povo de Deus surge no horizonte. O prodigioso número de 70, que constitui a casa de Jacó, Gênesis 46, verso 27, alerta ao leitor para o destino espiritual deste povo. Jacó abençoou seus filhos, lá em Gênesis 49, verso 1 ao verso 28, e predisse o futuro que se tornaria as 12 tribos de Israel e a futura vinda do Messias, que salvaria Israel e as nações. As últimas palavras do livro, que ressoam com o tema da morte de fato, são palavras que apontam para o futuro redentivo, antecipam o retorno à terra prometida em termos que relembram as primeiras palavras de Gênesis, introduzindo o evento da criação e o plantio do jardim do Éden. Lhe convido a continuar assistindo este vídeo na aventura do conhecimento. Continue aí ligadinho, pois a lição desta semana tem por título Israel no Egito. E assim finalizamos então todo o contexto e o estudo do livro de Gênesis. O verso da semana está em Gênesis capítulo 47, verso 27, que nos diz assim, acompanhe a leitura comigo. Assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Para esta lição, ou para este resumo, vamos dividirmos em 4 partes. A primeira parte da lição é a bênção de Jacó. Depois de reunir seus filhos em Gênesis 49, verso 1 e verso 2, Jacó os abençoou um após o outro, seguindo a ordem de nascimento, de Ruben, o mais velho, a Benjamim, o mais jovem. Essas bênçãos são de fato profecias que predizem o futuro. O texto da bênção de Jacó, à medida que vai de seu primeiro filho Ruben para o seu último filho Benjamim, está, portanto, imbuído da tensão profético-escatológica. Essa é a terceira vez no livro de Gênesis que uma bênção dirigida a um grupo de pessoas. A primeira bênção coletiva foi a de Deus para Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. A segunda foi a bênção de Noé para seus 3 filhos, de Gênesis capítulo 9, verso 24 ao verso 27. A bênção de Jacó está mais relacionada à bênção de Noé, pois ambas foram bênçãos paternais e até mesmo maldições, e ambas contêm profecias específicas revelando o futuro destino dos filhos. Ambas as bênçãos aparecem no início de uma nova era e ambas marcam os primeiros passos de uma nova raça. Portanto, a bênção de Israel tem um alcance universal. As bênçãos concluem com a referência às 12 tribos de Israel, Gênesis 49, verso 28. Essa foi a primeira menção bíblica das 12 tribos.
Claramente, o destino futuro de todo Israel, com seus fracassos e sucessos, estavam em consideração. A segunda parte da lição é a vinda do Messias. As palavras usadas cedro e legislador indicam que um rei e não uma tribo, o objetivo da profecia. Esse versículo, Gênesis 49, verso 10, também encontra eco na profecia de Balaão, lá em número 24, verso 17. A estrela de Jacó, na profecia de Balaão, corresponde ao leão de Judá, na profecia de Jacó. Além disso, nossa passagem introduz um elemento temporal nesse governo, Gênesis 49, verso 10. A vinda do Messias está inserida na história de Israel. Queridos e queridas, o alcance universal desse governante, a quem os povos devem obediência, sugere uma figura de dimensão messiânica e sobrenatural. A palavra Siló é o nome de uma pessoa, conforme indicado por seu paralelo com o nome Judá. A palavra hebraica está relacionada à palavra Shalar ou Shalom, paz, sendo ambas sinônimos ou sinônimas em Salmo 122, verso 7. Essa interpretação é atestada nas fontes cristãs e judaicas mais antigas e tem o mérito de se ajustar ao contexto da nossa passagem, que é associada à vinda desse governante com o reino de paz. Você pode comparar isso em Isaías 9, versos 5 e 6, Miqueias 5, 5, Efésios 2, 14. Os dois últimos versos da bênção de Jacó a Judá, de Gênesis 49, verso 11 e verso 12, descreve o caráter e a missão do Messias. A palavra hebraica para jumento refere-se geralmente ao jumento usado para cavalgar. Juízes 10, verso 4. O jumento evoca paz e humildade, em contraste com o cavalo, que evoca guerra e arrogância. Provérbios 21, verso 31. A mesma associação de realeza e humildade é usada por Zacarias para descrever o humilde rei davídico que montaria um jumento, Zacarias 9, verso 9, e reinaria sobre o mundo inteiro, de mar a mar, até os confins da terra, Zacarias 9, verso 10. Essa imagem nos lembra de que Salomão, que montou na mula de seu pai para indicar que ele era ungido, o verdadeiro herdeiro do trono davídico, 1 Reis, capítulo 1, verso 38 ao 48. Da mesma forma, a ação de Jesus de desprender o jumento e andar nele apontam para essa tradição de Marcos capítulo 11, verso 2 ao verso 11. A terceira parte, queridos, é a do mal ao bem. Quando os irmãos de José foram até ele para pedir perdão, lá em Gênesis 50, verso 17, José lhes assegurou que não pretendia fazer nada de mal com eles. Suas palavras, não tenham medo, registrada em Gênesis 50, verso 19, são as mesmas palavras que Deus tinha usado para assegurar a Abraão seu futuro, lá em Gênesis 15, verso 1. Para aliviar a tensão, José se colocou no mesmo nível humano. Será que eu estou no lugar de Deus? Gênesis 50, 19. Jacó se dirigiu a Raquel com as mesmas palavras em resposta às suas queixas de não ter filhos, lá em Gênesis 30, verso 2. No entanto, para José, aquilo era diferente. Enquanto para Jacó essas palavras foram uma expressão de sua raiva, para José elas expressavam seu amor por seus irmãos e eram destinadas a superar suas preocupações. Quando José inesperadamente se referiu a Deus, sugeria que o perdão divino estava envolvido no perdão humano. José até se referiu à traição de seus irmãos como mecanismo desse perdão. Eles planejaram o mal, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, verso 20. O que seus irmãos fizeram que reconheceram com certeza com o mal foi transformado para que se conversasse ou se conservasse a vida de muita gente. Por fim, a última parte é a salvação
ao mundo. Que parte maravilhosa, né? E confortante. Ao passo que o texto menciona uma sepultura para Jacó, mas não um caixão, lá em Gênesis 49, verso 29, para José, o texto menciona um caixão, mas não uma sepultura. José foi embalsamado, contudo, não foi enterrado, por causa de sua esperança na terra prometida. Assim, José ordenou que seus ossos não fossem enterrados por ocasião de sua morte. Ele quis que seus ossos fossem transportados para Canaã, junto com todo o povo de Israel. Nesse meio tempo, embalsamaram o seu corpo e o puseram no caixão no Egito. Gênesis 50, verso 26. O hebraico usa o artigo definido, que significa literalmente no caixão, fortalecendo dessa forma o significado de que esse caixão não tinha sepultura. Assim, queridos, o livro de Gênesis termina da mesma forma que termina o Pentateuco, com a morte, mas sem sepultura. Deuteronômio 34, verso 6. E na perspectiva da terra prometida, você pode comparar com Deuteronômio 34, verso 1 e até o verso 4. O livro de Gênesis, como o Pentateuco, começa com a criação e o Jardim do Éden, Gênesis 1 e Gênesis 2, e termina com a perspectiva da terra prometida e a esperança da ressurreição dos mortos, Deuteronômio 34, verso 6, e você pode ver em Judas capítulo 1, verso 9. Essa coincidência literária não é acidental. Encontramos a mesma associação em outros lugares, Hebreus 11, verso 1, e no início e no fim de vários livros da Bíblia. E aí só tem a lhe perguntar, e aí, você tem gostado desses vídeos, de ter acompanhado o resumo da lição? Eu só posso dizer para você, compartilhe então para que outros possam ser abençoados e fortalecidos pelo poder da esperança. Uma maravilhosa semana para você e até uma outra oportunidade. Que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã, sejamos então reavivados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e te faça mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar então, feche seus olhos. Obrigado, Deus eterno, pelas grandes oportunidades que o Senhor nos concede e o teu carinho, cuidado e atenção para conosco nesses últimos meses que se passaram. Chegamos ao meio do ano, Senhor, e aqui estamos pela fé em Cristo Jesus. Abençoa a nossa família, o nosso lar e nossa vida, por Jesus. Amém.